espirrar no braço, hein? É no braço. É, então. Na mão. Do nada, uma vontade de espirrar, cara. Corona. Suando que nem um cuscuz. No começo. Por isso saiu o grito. Nervosa. Não, nervosa, gente. Tchau. Pra que isso, gente? Ai, vamos lá, gente. Ô, Ju, já aproveita e faz de novo a sua pergunta aí, que ela é bastante interessante. Ei, live, hein? É que o assunto é bom. Vou concluir para quem tava aí pegando, né? O gancho. Deixa a galera entrar, tá entrando aí. Sobre o que você estava falando sobre cura. A presença de milagres, né? Sinais. Pegou. Então, o que acontece? Nós, como eu estava falando, nós estávamos em Salvador e a gente estava ministrando uma imersão de adoração. E essa imersão ela tem 4 sessões que a gente traz, pode ser tanto para a igreja como só para a equipe de louvor. E a terceira sessão dessa da imersão que a gente promove, o tema dela é o Rio de Deus. E a gente estava ministrando numa igreja domingo de manhã e a gente já estava na 4ª sessão já, a gente já tinha encerrado a sessão do Rio de Deus, foi na noite anterior. O que acontece? No ambiente de adoração, vamos trazer esse contexto de Ezequiel 47 para um contexto de adoração em unidade. No ambiente de adoração, existe uma atmosfera a ser liberada de milagres, de curas, de sinais. Mas para a gente acessar esse lugar, é como se a gente primeiro tivesse que passar por águas profundas. Entenda, esse é algo pessoal. Estou compartilhando uma Não, sim, eu entendi. vamos dizer assim, né? Uma interpretação. Por quê? Olha que interessante. Ezequiel, ele só vê o rio fluir, que cura o mar morto. Curar o mar morto, gente, pelo amor de Deus. Quem já foi em Israel sabe o que eu estou falando. O Mar Morto tem um alto nível de salinização, acho que é a salinização que fala, que as pessoas até flutuam, nem afundam no mar, não tem vida no mar. E a Bíblia descreve Ezequiel 47, que quando o rio cai no Mar Morto, a água se torna saudável. Então, Ezequiel, ele é levado às margens, ele olha os peixes de toda sorte, as árvores frutíferas, a água do rio que cura o mar, depois que ele passa por águas profundas. A gente experimenta coisas extraordinárias em Deus depois que passamos por águas profundas. Por isso que eu insisto, a gente precisa acessar o rio de Deus com profundidade. A gente precisa acessar o rio de Deus com profundidade. E eu lembro que naquele domingo pela manhã, nós encerramos aquela ministração e antes de acabar, eu estava já encerrando praticamente, e o baterista, um discípulo muito queridão da gente, ele levantou, deu um tapa nas minhas costas assim, falou que Deus tinha dado uma palavra a ele. Eu dei o microfone para ele, ele orou, né? Ele falou que Jesus queria curar naquela manhã. E ele fez uma oração muito simples. E alguns irmãos foram à frente, inclusive uma senhora que me chamou muita atenção, porque ela chorava muito, ela pulava, ela batia os pés dela, ela sentia muitas dores nas juntas dos joelhos e ela disse que há muito tempo não conseguia ter alívio. Né? E eu voltei nessa igreja para ministrar nesse mesmo ano, e daí eu colhi mais um testemunho de um irmão que disse que não teve coragem de contar lá na frente, mas que ele estava tudo pronto para fazer exame, um procedimento cirúrgico, ele não precisou fazer cirurgia nenhuma. Então, são coisas que às vezes a gente fica assim, meu Deus, por que a gente não vê tanto isso em todas as reuniões? Por que isso não acontece? Gente, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, se mova. Sai dali para ali. Existe um exercício de fé a ser feito. Existe um mergulho mais profundo a acontecer. Né? Tem uma canção da Bethel que eu gosto demais dela. O pessoal no Brasil até fez uma versão, mas tem um trecho dela que diz assim: os anjos estão nadando nesse oceano, mas as margens eles ainda não conseguem encontrar. Dia e noite, noite e dia, eles contemplam novas revelações de sua face. Tem um oceano em Deus para a gente desvendar.
Tem um oceano em Deus pra gente mergulhar. Não. A gente vai acessar coisas muito profundas depois que a gente passar por águas profundas. Ou seja, né, somos os facilitadores, somos os caminhos, o canal de bênção na vida das pessoas. A pergunta da Juliana aqui, ela diz o seguinte, pastor: um relacionamento superficial entre os ministros de louvor pode prejudicar o ministério de alguma forma? Superficial, como assim? Entre os integrantes da equipe? Ela tá falando disso. É. Se quando os ministros entre si não têm um relacionamento verdadeiro, Não se dão bem. ao grupo, É isso? Tipo, eles têm falsidade na equipe, não se dão bem. Pode ser. Que seja, tem um Se monte isso de atrapalha. coisa. É um leque, eu creio que é isso. Ô Ju, com um pouco de intimidade. Um pouco Ela de deve estar intimidade. falando, aí já é com tem a questão da afinidade e tem a questão de serem verdadeiros. São coisas Lembra que a diferentes. gente falou de, lembra que a gente falou de unidade? Agora, não, mas semana é isso mesmo. passada? Você vai falar a respeito de unidade. Vai lá, vai lá. Lembra que a gente falou de unidade semana passada? Unidade é critério. Critério para que o mundo creia que ele foi enviado. Então, é muito importante a unidade de uma equipe. É muito importante. E eu vou reprisar o que eu disse semana passada, na sexta-feira. Unidade não é igualdade. Unidade é quando nós caminhamos para o mesmo propósito, para o mesmo alvo. E as nossas diferenças não têm poder de ser maiores do que o amor que nos une. Isso é unidade. Show. A unidade na equipe é extremamente necessária. Quando Salomão foi inaugurar o templo, gente, me pede as referências depois no privado. Porque na cabeça, assim, as referências pode tudo, mas me chama no direct do Instagram. Vou fazer até meu merchan. Me segue lá, me chama, que eu entrego tudo isso. Não, mas é isso mesmo. Quando Salomão ele inaugura o templo, é incrível, porque qual é o texto que a gente se atenta? E a casa se encheu de fumaça. E eles nem conseguiram ficar em pé por causa do peso da glória de Deus. Só que não percebe que antes disso, a palavra vai descrever o quê? Que eles tocaram uniformemente, de maneira que só se ouvia um som. Olha, O que eu entendo nesse momento? Está falando de unidade. verdade. Ó, depois que fala isso, aí o que vai ter? Uma vírgulazinha aí. Então a casa se encheu de fumaça, a saber, casa do Senhor. Unidade. A glória de Deus foi resposta sobre a unidade. Então, não existe esse negócio de meu sangue não bate com o sangue de fulano. Não me dou bem com fulano de tal. Isso não existe no reino de Deus. Não é coisa de crente, não. Entendeu? Equipe precisa fluir em unidade. Unidade não é... Você pode discordar. Mas você pode discordar. Uma coisa é haver discordância. Outra coisa, porque o que nos a separação aí de pensamento, discordar, é uma coisa, ó, Jailson, eu não gosto do seu corte de cabelo, pronto, mas eu te amo. Ah, pastor, não gosto da sua barba, mas eu te amo. Acabou, tudo bem, segue a vida. Tá bom. Mas uma coisa é quando o seu... Agora, se o seu corte de cabelo me separa de você, aí tem uma coisa errada. Entendeu? Se a minha barba não separa, tem alguma coisa errada aí já. Vocês estão entendendo? Então, é muito importante que haja vínculo, haja relacionamento, que haja entrosamento, que a banda se comunique, que os ministros se comuniquem. Isso não só nos relacionamentos, no devocional, no amor, não apenas isso, mas na técnica também. Porque às vezes a gente tem bandas que a gente tem muitos músicos individualistas. Tá todo mundo tocando juntinho ali, aí você tem o baixista que tem síndrome, tem trauma, que ele queria ser guitarrista, mas é baixista. Aí fica no baixo. E não entende que baixa é base. E que a música não pede tudo aquilo, tá entendendo? E o que acontece? Você vê uma banda toda caminhando junto, só que tem um músico que tá
ele é individual, ele é sozinho. Eu estou usando isso só como exemplo, Tá, tá? não, Para a gente compreender que Meu a esposo é gente baixista. precisa... É baixista? Não, não se ofenda, Rodrigo, né? Não se ofenda, Rodrigo. Só um exemplo. É para a gente ter esse entendimento que a gente precisa caminhar em unidade, né? Olha o que Paulo vai dizer lá Meu Deus, já esqueci o texto. Me pede o texto. Quando ele fala sobre o corpo. Já pensou se todo mundo fosse olho, todo mundo fosse nariz, todo mundo fosse boca? Cada um desempenha a sua função e todos constroem, todos cooperam para o corpo. Todos estão no corpo e a cabeça é Cristo. é. Cada um tem E uma assim, função, você desempenha. Agora tem que ter harmonia. tem muita Tem que gente ter que é muito harmonia. bom individualmente, né? Mas quando junta com o grupo, não consegue desenvolver, né? Às vezes a pessoa é Aí é a hora de... talento, mas Sim. quando junta, não consegue, não vai pra frente. Lá no CTM a gente tinha uma disciplina, o pessoal de bandas vai saber mais disso, mas expressar isso melhor, né? Felipe, lembra do Felipe que estava lá no treinamento também? Então, Felipe é ótimo para falar sobre isso, mas serve para todos nós, que é a prática de banda. É o quê? Você entender que você não é um indivíduo sozinho naquele momento apenas, você é uma equipe. Você está em equipe, então a gente precisa trabalhar como corpo. No corpo, qual é a função dos olhos? Visão. Ouvido, audição, mão, tato. Então, peraí, corpo. Eu não posso ser só o olho, nem ser só o ouvido, nem ser só o Sim. corpo, nem ser só o... A gente precisa trabalhar em harmonia agora para que o corpo funcione. Verdade. Galera, se tiver mais perguntas, vocês têm 1 minuto e 2 segundos para fazer, para a gente poder liberar o pastor, né? Porque Para não pra virar mim a foi terceira live, né, Jailson? preciso marcar uma A próxima é ao vivo, né, pastor? ainda te trazer. Vamos orar esse negócio dessa pandemia cessar logo, né? Manda embora. Né? Olha lá. Eu estive em Santos dessa última vez que eu estive em São Paulo, só que eu só fui no domingo à noite, foi rapidinho, só ministrei domingo à noite e voltei para São Paulo. A gente ia para um retiro da Lagoinha Caieiras, pessoal de Caieiras, gente boa demais, pessoal de lá. Você E foi no acampamento. aí, isso, eu fui em Itapevi, nós fomos em Itapevi, de Itapevi nós voltamos, quer dizer, nós fomos direto para Santos, ministramos à noite em Santos aí, esqueci até o nome do bairro, Horto, Igreja Batista do Horto. Ministramos à noite no Horto e voltamos na noite já para São Paulo também, porque no outro dia, bem cedinho, a gente foi para Caieiras, que na verdade o retiro não foi nem em Caieiras o acampamento, né? Foi em Campo Limpo Aham. Paulista. Então vocês dois têm muita responsabilidade comigo, tá? Eu preciso conhecer Santos, vocês têm que me mostrar mais. Vindo para cá, a gente consegue desmembrar para os demais. Essa É, coisa, tinha uns eventos aí marcados já, galera, e atrapalhou muito aí. Mas deixa eu só fazer aqui a última pergunta do Jackson. Pastor, quando existe sim. casos assim, não é necessário reciclagem, autoconhecimento e acompanhamento do indivíduo? Ele está falando a respeito do quê? Quando a pessoa não se entrosa? Quando não há entrosamento. Eu acho que em todos os aspectos na equipe, reciclagem sempre é necessária. Uhum. E quando a gente fala de reciclagem, é parar, é haver feedback, é haver ensino, haver conserto, haver um Interesse do descarte, pessoal. vamos dizer assim, entendeu? Eu acho super importante. A equipe só cresce quando ela mergulha de fato em produtos. Então, eu acho os feedbacks super importantes. Gerar unidade, gerar um ambiente de família, porque é necessário compreender que nós somos corpo, família, né? Então, tudo isso é muito importante, em todas as áreas, sabe? Então, como a gente está tratando a equipe de adoração, momentos de oração juntos, momentos de devocionais juntos, momentos de concerto juntos, momentos de feedback juntos, momentos de treinamento, gerar ensino, gerar concerto, para a gente se aperfeiçoar, né? Eu estou aqui aprendendo até hoje, a gente só vai estar pronto na glória. Exatamente. Eu não sei de nada, ainda mais de música, né, e de instrumento. Pastor, vou fazer a última pergunta, é minha com o senhor e a gente encerra. Como você faz
capacitação para os ministérios de louvor, né? Para a galera que canta, que toca, tudo isso aí. Qual é o maior desafio que você encontrou no meio de tudo isso? Ou reclamação, né? Qual é a principal lapidação? A principal lapidação que você tem nesses treinamentos? É com os músicos, é a galera que se diz que canta e não canta, você tem que mandar embora, manda por Faustão, sei lá, por Silvio Santos. Qual que é o quesito que mais tem trabalho para poder lapidar, né? E capacitar essa galera aí, para a gente encerrar? O que os líderes de louvor mais ainda reclamam é um mal antigo, né? Muito antigo. E quando alguém fala, não, fica tranquilo, você não é só você que passa por isso, não, né? Mas o que a maioria dos ministros, dos líderes, vamos dizer assim, que a equipe de adoração reclama é de compromisso, né? Como assim compromisso, pastor? Zelo, afinco, responsabilidade, honrar o que te foi dado, a função que você exerce, né? Dos maiores questionamentos, maiores. Pessoas são muito diferentes, né? Muito. E o grande problema é que muitas vezes cada um quer levar do seu jeito. Só que a arca não é carregada do nosso jeito. Verdade, A show. última ministração da imersão que nós fazemos, o título dela é Abandonando os Meus Métodos. É quando a gente compreende que a gente não pode caminhar com o nosso método, né? Não é do nosso jeito. Então eu não sei, você que é músico, que canta, se você tem dificuldade de estar alinhado com seu líder, com sua equipe de adoração, reveja um pouco seus conceitos. Talvez pode ter que tem casos realmente que existem lideranças que não que às vezes estão promovendo não conserto, mas discórdia, aí é necessário uma restauração. Tem casos também, mas ore, peça discernimento, busque o Senhor e entenda de fato para o que você foi chamado e quão sério isso é. Porque só o coração de filho, como a gente falou semana passada, lembra, Jailson? Sobre paternidade? Só Sim, os sim. filhos vão entender de fato o que eles estão fazendo de verdade. Quando eu vejo essas queixas de responsabilidades, aquilo tudo, só me vem isso na mente, eu falo, ainda não entendeu a paternidade. Ainda não entendeu o que está fazendo. Porque quando a gente entende o que a gente está fazendo, a gente julga menos, a gente joga as mazelas dentro para fora, os métodos a gente lança, né? Davi, e às vezes as motivações são as melhores. Davi, quando recuperou a arca, o que ele fez? Mandou botar em cima de um carro de boi. Aquilo era ruim para Davi? Claro que não. Para ele era o melhor que ele estava fazendo. Com honra, em cima de um carro enfeitado, bonito. Mas não era o jeito de Deus. E a história a gente já conhece o que aconteceu. Sim. Talvez pegar os nossos meios de acontecer, né? E se agarrar aos métodos papai, aos métodos do Amém. nosso Abba, na verdade. Então, horário de ensaio, são reclamações constantes. Uns não respeitam o horário, repertório que não tirou, voz que não foi ensaiada, né? A banda toda tirou a música, o baixista não ensaiou. Rodrigo, não se ofenda, é só exemplo. Né? Horário que não respeita. Então, são coisas que é o que eu disse. Quando você compreende de fato o que você faz, você muda a sua postura. Porque a gente sabe que não respeitar horário é uma falta de respeito com a, a obra, o trabalho, aquilo que você desempenha, né? E tem a For para ver com fazer, compromisso. seja bíblico, faça com todas as suas forças, como quem faz para o Senhor. Você falta com os seus companheiros de ministério, né? Já cansei de ver equipes que tem gente que chega no ensaio no horário marcado, até antes, né? Já tem gente que chega uma hora depois. Falta de respeito com o restante da equipe. A pessoa não compreende de fato o que está fazendo. A gente tem a síndrome dos músicos insubstituíveis. Tem muita coisa para a gente conversar.
Tem. né? Então, Vou deixar marcado até dezembro as lives. isso aí tem os líderes têm esses desafios, né? Qual o conselho que eu deixo para o líder? A mim mais uma milha. Não desista. Persista em oração. É aqui, não Persista em descartar ninguém. oração. Não desista. Não desista e liderados, ministros, ajustem o coração, revisem o interior todo dia, né? Esse campo do louvor, ele é muito atraente, as luzes são muito atraentes, cuidado com a vaidade, cuidado para você não ser atraído a um lugar onde você pode, né, ser enganado. Satanás foi enganado pela vaidade. Ele era um anjo de luz. Cuidado, cuidado com os elogios, cuidado com as luzes. Entenda de Aplausos, fato né? de quem é a glória. E dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nunca será a nosso respeito, nunca será sobre nós. É tudo a respeito daquele que tem olhos como de fogo, pés como de latão reluzente, voz como de muitas águas. É tudo sobre Jesus. Ele é o centro, né? Na Sempre verdade, será. ele é o foco, né? E a razão principal, né? Na verdade, só ele. Pastor, obrigado. Eu só dizer obrigado, eu creio que não é o suficiente, né? Mas eu quero agradecer pela sua disponibilidade dessas lives aí. Eu tenho certeza que iremos fazer mais. O melhor Amém. ainda será te trazer aqui, né? Amém. Eu falo isso pela Bel e pelo Rodrigo, porque eu sou um cara que gosta muito de investir e capacitar e reciclar. Por isso que acabei de falar aqui para eles aqui, a cada 2 meses eu faço o treinamento de líderes e reciclo a liderança. E para mim, reciclagem ela precisa estar sempre. E quando você falou a respeito de compromisso, e tem uma das ferramentas que eu aplico sempre no primeiro dia do líder, que ao primeiro dia eu descasco ele todinho. Quando eu falo líder, mas eu falo para cada pessoa. Ele tem 4 compromissos, com Deus, com ele, com a palavra e com a igreja. Se ele souber desenvolver esses 4 compromissos, pode ter certeza que a glória de Deus é manifesta sobre a vida dele, né? Ele reflete o caráter de Cristo. Aí vai sim ter uma vida de adoração, vai conduzir as pessoas para a adoração. O leque é extenso, né, de bênçãos que possa ser adquirido. Então, agradeço a Deus, obviamente, porque fez por louvor, mas isso trago também para mim, porque graças a Deus, estou no caminho certo, né? Eu tento trazer o equilíbrio para tudo, não só para louvor, né? Não só para liderança, mas também dentro de casa, né? Às vezes a Rainha quer gastar todo o meu dinheiro, eu falo, vai com calma. Então, equilíbrio em tudo. Mas, assim, eu agradeço a Deus porque você se predispõe, né, a ser um instrumento na mão do Senhor, a capacitar pessoas para um ministério que é tão desafiador e tão cobiçado, e que é o... Obrigado por tudo. Vou deixar a Bel falar, para ela agradecer também. E tamo junto. A gente vai marcar as próximas aí. Isso aí, eu também queria Amém. Deus agradecer ao abençoe pastor, a você. sua disposição. E não apenas, essa disposição não foi apenas da boca para fora, a gente percebe na sua forma de falar o amor Amém. que o senhor tem, né, por essa obra, por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Isso passa para a gente de uma maneira muito verdadeira. Então, muito obrigada. Um Amém. abraço na sua família, sua esposa, Amém. no seu filho. Eu sigo, né, desde Santo André, eu sigo no Insta, fico lá dentro. Fotos. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. E agradecer também o pessoal que participou com a gente, né? Obrigado, quem interagiu, ou que não interagiu, estava lá só ouvindo. Tem algumas mensagens aqui no celular, estou assistindo. Mas é muito bom, né? Saber que de alguma maneira a gente pode contribuir para que as pessoas cresçam. Isso que é mais importante. E o crescimento do reino, né? Que é o nosso propósito final. Amém. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite. E quando precisarem, já sabem. Pessoal que assistiu também, se tiver alguma dúvida, precisar, a gente está aí. Quiser conhecer a plataforma, quiser conhecer o São Desperta, só entrar em contato. Lá no meu Instagram tem os links. Tem um link para o Instagram do São Desperta também. Tem um contato, tem tudo direitinho. Quiser conhecer mais dos projetos para levar para sua igreja, vai ser um prazer servir vocês. A nossa missão é essa mesmo, é servir. Tá bom? Deus abençoe vocês, beijão no coração e até breve, se Deus quiser.
Valeu, gente. Obrigado aí por tudo, né? Quarta-feira eu tô aí com a Karen Feitosa. Ela estava aí na live participando. É uma skatista profissional. Acompanhei o testemunho dela e eu vou bater um papo com ela, falar sobre fé, juventude e esporte. Tá bom? Pastor, tá convidado também. Dá um beijo aí na família e até a próxima. Gente, fica com Deus. Tchau, tchau. Até.